Nós estamos recebendo aqui o Dagomar Carneiro, o Dr. Salésio Bus e também o Marcelo, eu só não lembro o nome do Marcelo. Sim, Galassini. Galassini, o Marcelo Galassini, que mandou mensagem para mim, mandou mensagem para o Rodrigo, eu vi a documentação. Vou dizer uma coisa para vocês, eu nunca recebi tanto documento. É um verdadeiro dossiê, né? Um verdadeiro dossiê relacionado a um assunto. Ontem eu recebi uma aula, viu, Valdomiro? Ontem eu recebi, estive conversando com o Juarez Gratzky do Comusa. Ontem eu recebi uma aula de estatuto do Comusa com o Juarez, ontem. Porque, segundo ele, o Comusa, inclusive, vai ter uma reunião amanhã, quarta-feira, uma reunião extraordinária para tratar desse assunto. O Valdomiro tem uma outra percepção em relação à atribuição do Comusa, especificamente sobre esse tema. E há pouco eu recebi aqui uma informação o Cedenir Simon, dizendo que a Prefeitura tem até o dia 15 do mês de abril para acertar todos os prazos aí para receber esse valor, que vai ser integral, ele não vai ser fragmentado, né? Porque a Prefeitura pode correr o risco de perder esse valor para a construção da UBS do centro. Salésio, bom dia. Bom dia. Tudo bem, Dagomar? Bom dia, Dirley. Bom dia, Rodrigo. Saudações flamenguistas aí pro Rodrigo, né? Falei que estava vindo de camisa do Flamengo e tirei na hora, né? Ô Salésio, ontem o prefeito disse aqui, exatamente sentado aí onde você está. Ótimo. Ele disse aqui que, isso eu me lembro bem, ele falou que não entende por quê. Desde o ano passado, exatamente há um ano atrás. Março do ano passado. Ano do passado, já está se falando da construção da UBS ali no loteamento Schaeffer. Segundo ele. Porque só agora que a comunidade ali do loteamento se manifestou a respeito. Pois bem, aquilo que Bom, primeiramente, bom dia a vocês, bom dia aos radiovintes. E vamos a uma contextualização, que é bastante importante, sim, né? Porque eu ouvi a fala do prefeito ontem e tenho a dizer que muitas coisas ditas ali não são a verdade. E vamos lá então, fazendo uma contextualização, né? Essa situação da verba PAC Saúde, ela já é bem mais antiga do que ele diz, porque já em 2023 isso foi apresentado para o Comusa, que é a Comissão Municipal de Saúde, que é um dos órgãos que obrigatoriamente por lei integra o sistema SUS para fins de deliberações, porque ele é um órgão deliberativo e consultivo, mais deliberativo. Então, o Comusa, ele precisa, obviamente, estar ciente do que se passa, ele precisa emitir o parecer, ele precisa dar o aval sobre essa situação, né? Então, em 2023, ele já foi consultado, o Comusa, nós temos aqui cópia do parecer de número 26 de 2023, e é de uma ata de novembro de 2023, quando ele declara ciência sobre essa verba do PAC Saúde. Não tem nesse documento o montante da verba, mas tem informações de que essa unidade básica de saúde seria construída na rua Daniel Imhoff, e que não haveria contrapartida do município. Então, ontem, na fala do prefeito, já veio a informação de que a verba é de 2.700.000 com contrapartida de 1.700.000, o que representaria 4.400.000. Uma quantia uma quantia enorme aí para uma construção de uma unidade básica de saúde de 700 metros quadrados, convenhamos, né? Pois bem, então, aqui eu tenho o documento, né, que fala sobre isso, né? Isso está documentado, felizmente, né? Não há como negar. E o Comusa aprovou essa construção da unidade básica de saúde, mas aprovou com ressalvas. Mais importante esclarecer também que o Comusa emitiu esse parecer, né? E diz claramente aqui que não haverá contrapartida do município.
Então, vamos esclarecer as questões, né? Um prefeito não pode vir na rádio e não pode comunicar as coisas de forma a não dar transparência, porque para nós, lá na reunião que nós fizemos no dia 27, ele disse que o investimento era de R$4 milhões. Ontem já passou para 4.400, quer dizer, aumentou 10%. Mas o Comus, ele fez uma aprovação com as seguintes ressalvas: que seja realizada a visita ao local de construção da nova unidade básica de saúde do centro por membros do Comusa para verificação da adequação do imóvel, coisa que não ocorreu até então. Na Daniel Imov, exatamente, né? Então, o que ocorre aqui, né? Ontem ele disse que somente agora nós estamos fazendo barulho. Não, somente agora nós ficamos sabendo. E somente agora a Câmara de Vereadores também ficou sabendo, que é um órgão que representa o povo. Então, se a Câmara de Vereadores, que tem a maioria da situação, não sabe, como nós saberíamos? Nós ficamos sabendo unicamente pelas medições que vieram fazer lá no local. Essa é a verdade. Então, o prefeito está faltando com a verdade, sim. Né? Então, por que o Comusa, que obrigatoriamente tem que integrar, o parecer do Comusa tem que integrar a documentação que vai ser enviada ao Ministério da Saúde, aos órgãos competentes do governo federal para liberar essa verba? E uma outra coisa bastante importante é assim, né? Essa é uma verba que vem do PAC Saúde. É a terceira edição do PAC Saúde, 2023-2026. Que prevê, dentre outras coisas, então, a construção de unidades básicas de saúde, a aquisição de equipamentos odontológicos, enfim, outras coisas mais, né? A narrativa que se faz é que isso aí é algo que vem pronto. Não vem pronto. Né? Eu tive o trabalho de buscar informações sobre o PAC Saúde, e o que eu tenho a dizer é o seguinte: o PAC Saúde ele tem verbas, sim, e elas são liberadas ao amparo de um projeto, né? Existe toda uma lista de exigências. E as etapas do PAC Saúde compreendem o seguinte: manifestação de interesse no sistema do Ministério da Saúde, cadastro e envio do projeto técnico com plano de trabalho, análise técnica e orçamentária pelo Ministério da Saúde, publicação de portaria de habilitação ou seleção, assinatura do instrumento, convênio, termo de compromisso e execução da obra. Né? Nós estamos quase na fase de execução da obra e acho que toda essa parte anterior aqui ainda está com pendências. Então, certo está o CEDENIR, certo estão os vereadores que estão preocupados também, inclusive a Beth Essio, que acabou de se manifestar sobre isso aqui na rádio, né? E aí eu faço uma outra pergunta também. Considerando essas etapas do PAC, por que eleger o centro como local para instalação desse posto de saúde? Porque, veja bem, o SUS é regido por alguns princípios. Um deles, e é muito importante, porque isso aqui faz parte do SUS. Então, um deles é a territorialidade. Então, assim, vai se instalar no centro para atender a população do centro. Mas existe um princípio que é um princípio elementar e básico, e é o principal do Sistema Único de Saúde: equidade. E o que é a equidade? É você levar a assistência à saúde àqueles que mais necessitam, àqueles que mais vulneráveis estão. Isso é que, na verdade, faltou na elaboração do projeto, na minha concepção. A prefeitura deveria ter buscado e esclarecido sobre, que ela sabe, na verdade, né? Porque existem tantas outras localidades que não têm posto de saúde. E por que ela elegeu o centro? Para construir uma obra para ficar na história? Para ter mais uma obra para manter pelo poder público, coisa que já tem aos montes? Tomás Coelho não tem posto de saúde e, para minha surpresa agora, disse que até já compraram o terreno, que é mentira. Porque eu não vou entrar nesse mérito agora, mas eu posso provar que é mentira. Ele disse que não comprou o terreno, ele disse que ele viu o terreno. Mas eu já... Ele viu o terreno e o proprietário até se dispor a, se quiser fazer negócio, negociar. Ele só pode mas na verdade, não disse que comprou o terreno. Na verdade, aquele terreno que eles consultaram, sequer ele tem a metragem para construção. Eu sei porque a pessoa que esteve no meu escritório foi lá justamente porque eu faço o processo de inventário e consta aquela área no processo de inventário. Então, eu tenho elementos e tenho provas daquilo que eu digo, né? Mas, assim, existem tantas outras comunidades que merecem e precisam de um posto de saúde muito mais do que o centro. Muito mais do que o centro.
dentre elas o bairro Tomás Coelho. Aí eu pergunto, quando foi elaborado esse projeto, por que pensaram no centro e não pensaram no bairro Tomás Coelho? Por que não pensaram no Zantão, na Santa Terezinha e outras localidades? Deveriam ter pensado, que com certeza precisam muito mais. Nós aqui no centro também precisamos do posto de saúde, e temos posto de saúde, inclusive temos a policlínica, que tem um espaço ocioso lá, temos um espaço alugado aqui na frente da família Maestre, me parece, e aí vem até aquela situação que ele não vai gastar 100 mil reais com aluguel. Convenhamos, vamos fazer conta, vamos ser aqui economistas, vamos ser donos de gestores de um lar aí, de uma casa, como nós somos aqui, como pais de família. A gente tem que fazer conta. Quando eu pego 4 milhões e 400 mil reais e eu aplico, eu ganho no mínimo hoje, no mínimo 40 mil reais de remuneração. Com 40 mil reais, eu pago o aluguel do centro, eu pago o aluguel de outras tantas unidades que a prefeitura poderia pagar e ter postos de saúde aparelhados nesses locais. Então, assim, ó, nesse contexto, eu quero dizer que revolta a gente que, na verdade, busca as informações e infelizmente só busca as informações diante da situação que se apresentou para a gente, porque do contrário, infelizmente nós deixamos a coisa correr, ninguém questiona quando as pessoas daí entram no poder e fazem como se fosse, na verdade, o gestor público municipal, ele tem na mão a maior empresa do município. A prefeitura é uma empresa. Nós temos que pensar assim, a prefeitura é uma empresa, ela tem que ser gerida e se não por ele, e não por ele obviamente somente, mas pela equipe que o aconselha, a equipe que dá assessoria a ele, tem que ser pessoal técnico que consiga trazer e levar as informações adiante de maneira que se possa gerir os recursos públicos, né, de maneira eficiente. E assim, ó, veja bem, em perdendo a verba, o município não perde, a população ganha. Porque em trazendo para que seja 2 milhões e 700, em sendo mal aplicado, a coletividade, de modo geral, perde. Nós não podemos pensar que Brusque está perdendo. Em trazendo para cá um recurso que é mal aplicado, a sociedade perde como um todo, não é Brusque que perde. Brusque também perde, mas a sociedade perde. Então, vamos adequar o nosso discurso, na minha concepção, eu falo de forma, assim, eu acabo, assim, me empolgando na fala, mas é algo, assim, que, de fato, depois de tudo que eu fiz, me revolta. As colocações feitas aqui, elas podem ser acolhidas e aceitas por muita gente, mas para mim, não. Vou fazer um intervalo comercial, 8h32, depois a gente volta aqui com o Salésio. Pode ser depois, tá? Pode continuar. Ah, pode continuar? Pode continuar. Então eu deixo vocês aí, Valdomiro. A pergunta que eu acho que até para ficar bem claro, né, e que muitos fazem, por que não? Por que que a comunidade ali do loteamento Schaeffer não quer essa unidade básica de saúde ali, doutor? Tá, Pode ser? Bom dia, Valdomiro. Bom dia, Dago. Dirley, é um prazer a gente estar aqui novamente. Aliás, depois que eu saí da política, eu tô até desacostumado com esse negócio aqui na frente, chama microfone, né? Pelo menos agora você tem uma razão para voltar a agir, né? Não, eu sou... Porque isso também... O sujeito sai da política, mas a política não sai do sujeito, né? Deixa eu até completar. Isso acabou... Não vamos usar de hipocrisia. Isso acabou surgindo no meio de todos nós aí, uma história de que eu não estou dizendo isso, o senso comum está dizendo isso aí. O prefeito está agindo politicamente porque lá está morando um sujeito que já foi adversário dele, enfim, isso saiu. Não é o caso que vocês estão tratando aqui. Vocês estão tratando aqui, mas por isso que você está aqui também. Porque você conhece esse meio, é isso que eu queria completar aqui. Você conhece esse meio, o meio da política. Não, realmente, o Dirley, eu que digo, eu hoje só sou candidato a ser um bom avô para minhas 2 netas. E é isso que a gente está defendendo ali. Eu vou dizer, na ingenuidade das minhas netas, de 7 e 4 anos. Nós caminhamos sempre ali com elas para mostrar a natureza, para os passarinhos cantando. A minha casa tem algumas árvores. E passando ali, eu falei, olha, a prefeitura vai derrubar essas árvores. Aí ela assim, mas vô, onde é que os passarinhos vão morar? Eu falei... Não sei, eles vão ter que achar outro lugar. Então vamos plantar mais árvore lá na tua casa.
né? Então, para ver, eu estava ali defendendo nós não estamos, primeiro, eu espero que a decisão de colocar o posto de saúde, a unidade básica de saúde no bairro, não seja política, eu espero. O que seria ridículo levar um equipamento de 700 metros quadrados por uma rinha política. Nós da comissão entendemos que não seja. Entendemos que foi amadorismo, porque eles estão desde 2023 com o projeto aprovado e somente agora, no dia 24, 23 de março, que apareceu um pessoal lá medindo o terreno. Eles tinham outros locais, diz que tentaram outros. Então, quando você se credencia numa verba dessa, em seguida você se credencia e foi aceito. Já estiveram 1 ano e meio, quase 2 anos, para achar um terreno. No afogadilho que o prefeito ontem falou, por que só agora, vieram falar? Por que só agora a prefeitura foi atrás desse terreno? Então vamos ver o outro lado. E outra coisa que também me chamou a atenção na entrevista hoje porque vamos cortar 5, 6 árvores. Eu convido aí o Rodrigo Dirley, que já foi vereador, aliás, um grande vereador, não sabe? Aí lá, para ver se é 5 ou 6 árvores. Eu conheço o lugar. Eu estive lá sábado de manhã. Falei com eu estive lá. Sábado, fiz foto, olhei, parei, fui na parte lá onde tem os coqueiros, desci aqui, as palmeiras, aliás, desci. É um lugar, eu afirmei isso aqui para o prefeito ontem, é um lugar bonito, sem dúvida nenhuma. Mas, o doutor Salles plantou, com certeza, Dirley, mais de 100 árvores, inclusive árvores nativas. Nós estamos numa época em defender a natureza, não que tem detrimento da população, mas o centro de Brusque tem tantos lugares possíveis para ser construída a unidade básica de saúde. E só deixar claro, nós primeiro fizemos uma reunião com o prefeito, levamos 7 opções de terreno para ele, e mais uma que na hora apareceu que um dos moradores ali, o Laerte, tinha um terreno também na Daniel Wilms, de 4 mil metros quadrados, prontinho para construir, ofereceu e negociava, fazia qualquer, para manter aquela área verde. Porque aquela área verde, nós entendemos que quando constituíram o loteamento, o doutor Salles vai dar as leis e tal, porque aí com o advogado eu vou na parte prática, falando com o Orlando Scheffer, que foi o loteador, o doutor Nica, eles conceberam aquilo como área verde do loteamento. Na época que foi feito o loteamento, não tinha esse apelo verde, de área verde, se falava em área comum. Então, por isso que na constituição do loteamento não constou como área verde, área comum, mas na concepção do Orlando, o doutor Nica, saudoso doutor Nica, grande médico nosso aqui de Brusque, que dá saudades em todos nós, é uma pessoa extremamente do bem, ele queria que aquela área fosse área verde. Por quê? Porque tinha um ribeirão que passava por ali. Na época que o Ciro e o doutor Prudêncio compraram o terreno ali, porque a casa do Ciro e a do doutor Prudêncio não fazem parte do loteamento Scheffer, eles foram comprados antes da implantação do loteamento. O Ciro queria comprar até aquela rua, o Otto Scheffer, que hoje é uma rua, na época só era uma servidão. O Ciro queria comprar até a servidão. E o doutor Nica falou, não, eu só vendo até aqui, porque aqui nós temos que preservar essa área verde, e tem um córrego que vem do loteamento Rich, e passa por dentro daquele ali. Com o tempo, com aterro, todo mundo joga aterro, joga a prefeitura a terra, esse córrego ele diminuiu. E aliás, nesse córrego, Dirley, é anterior a nós, tá? Nós somos aqui os mais velhinhos aqui da entrevista, mas tem uma história que ocorreu em Brusque, com uma empregada do Dr. Nica, que ela foi morta pelo marido e o corpo foi achado dentro desse córrego. E esse córrego foi denominado daí na época, ela chamava Xepa, o apelido dela, córrego da Xepa. Mas com uma condição, ela foi encontrada decapitada e nunca acharam a cabeça dessa empregada do Dr. Nica. E devido a isso, na época não tinha DNA, o marido não foi condenado por falta de comprovação de que aquele corpo era da Xepa. Então isso só para demonstrar que ali tinha um córrego, tem uma água corrente, nós temos filmagens aqui. Então a defesa do loteamento Scheffer não é porque nós não queremos posto ali.
Aliás, eu vi agora esse dia, claro que foi a parte da imprensa, eu vi o Rodrigo e o Dirley até questionando, poxa, mas o Dagomar, que foi secretário da Saúde, é contra o UBS. Diz assim, ó, de maneira nenhuma... Não fala isso. Não, Fui eu que falei. Vocês comentaram assim, ó... Fui eu falei. Valdomiro, então, Valdomiro, é que na rádio... Então, assim, ó, de maneira nenhuma eu sou contra o UBS. Aliás, eu, recapitulando um pouco passado, eu fui secretário da Saúde 93 a 96 e depois 2 mandatos vice-prefeito. Dos 28, 30 UBS que tem aqui em Brusque, no mínimo, de 12 a 15 passaram pela minha mão. Ou fazendo, ou reformando integral, como a UBS da Santa Terezinha. E quem começou essa construção de UBS nos bairros foi na primeira gestão do Ciro, depois o Danilo deu continuidade, depois nós demos também. E quando eu fui secretário de Saúde, o Dirley deve lembrar, eu disse que eu tinha acabado com um esporte em Brusque, que se chamava o chuta-sapo. Que as comunidades tinham que vir do interior a pé para o antigo INPS, onde hoje o Zaga ali, a família está fazendo aquele empreendimento, para pegar ficha de madrugada. E foi a primeira atitude que nós fizemos, foi reformar aquele estabelecimento todo e acabar com a fila da madrugada, fazer agendamento. Isso lá em 93. Depois, vendo essa necessidade que as pessoas tinham que vir, muitos a pé para o centro, é que nós começamos a descentralizar, e aí o que o Dr. Salésio falou, a importância de bairros que hoje têm mais necessidade de UBS do que o centro. Outra, 700 metros quadrados vai ser essa UBS, vai ser a maior UBS de Brusque, num bairro pequeníssimo. Vai atender o centro. Como é que essa população vai chegar até lá? Então, o que nós levamos e defendemos muito perante o prefeito, que essa UBS deveria ter sido, talvez não escolhida a tipo 3, poderia ter escolhido a tipo 1, tipo 2, que coubesse dentro do terreno da policlínica. Viu, Rodrigo? Na policlínica tem um terreno que tem 1.400 metros quadrados. A UBS tipo 1, talvez, não sei qual é a metragem, eu estou fora da saúde, não sei qual é a metragem. Mas em vez de uma tipo 3, poderia ter escolhido duas tipo 1. Uma para o centro e a outra para Tomás Coelho, digamos aqui, que foi citado pelo Dr. Salésio. Então é isso que nós estamos entendendo, que é uma unidade muito grande, num bairro pequeno, de difícil acesso para pedestres, cadeirantes, para quem usa o transporte coletivo, que vai ter que vir até o terminal, se deslocar até lá. E a outra coisa que eu questionei com o prefeito, e por conhecimento da saúde, é o que se chama de fluxo de saúde do SUS. O paciente, ele vai sair dali de uma UBS, que é a unidade básica, e vai ser encaminhado para uma especialidade. Na policlínica está o centro de especialidades. Então, por isso defendemos que o local ideal para a construção seria atrás da policlínica, que tem o centro de especialidades. Não, ele vai lá no loteamento Schaeffer, faz a consulta, vai vir a pé ou tem que gastar com Uber para vir marcar a sua consulta no centro de especialidades. Então, a prefeitura tinha a faca e o queijo na mão, que era construir atrás de uma unidade grande, sem contar hoje a policlínica, vocês todos conhecem, também tem um espaço na frente, que também é possível edificar, e toda essa parte de trás, que hoje é um depósito de carro velho lá. Então, essa é a nossa questão. Mas a principal questão é a defesa da parte ecológica, tá? Nós estamos falando, ensinamos as nossas crianças que temos que preservar o verde, aí vem o gestor e derruba mais de 100 árvores, tá? Sendo que tem outras opções. Então, essa foi a nossa colocação. Então, dizer de maneira nenhuma, o loteamento Schaeffer, eu, Dagomar, sou contra a instalação de UBS. Zero essa chance, tá? Nós somos contra o local escolhido, e escolhido a toque de caixa, porque o Comusa, como o doutor Salésio falou, aprovou ainda com um condicionante de fazer uma visita no terreno lá na Daniel Imhoff, que também já não é um local tão bom. Para mim, eu continuo defendendo atrás da policlínica. Mas o Comusa é um órgão que é apolítico, pessoas dedicadas que estão há anos, já desde a minha época, tá? Tem os embates com o prefeito, com o vice-prefeito, com o secretário de saúde, claro, mas isso que bom que tem isso, porque eles, quando questionam, não é por nenhum interesse deles, não é político, porque nenhum deles ali é candidato, é interesse de defender a sociedade. Então, é isso que a gente queria deixar bem claro, a questão legal.
a questão do córrego, da água. Nós temos vídeo ali da água nascendo dentro do terreno. O prefeito que não tem córrego, que nós tínhamos que apresentar o laudo. Bom, 2023 eles souberam o que fazer. É nós que temos que apresentar o laudo? Não, né? A sondagem do terreno foi feita depois que primeira iniciativa que tomamos foi chamar um geólogo, fazer uma análise do solo, e que isso leva 15 dias. Então nós estamos na iminência de ter, e a prefeitura fez agora, quarta-feira da semana passada, que estão fazendo a sondagem. Já tinha que ter feito, né? Bom, o tempo aqui é nosso adversário. O tempo aqui é nosso adversário, nós vamos ter que encerrar, mas eu prometo, esse assunto a gente vai continuar. Nós vamos trazer aqui o procurador do município, já convidamos ele para vir aqui falar desse aspecto da lei, mas eu vou te oportunizar, Salésio, para fazer uma última fala a respeito disso, que eu quero te fazer uma pergunta e gostaria que você fosse um pouco mais econômico, se possível, as palavras. Advogado. Mas assim, a gente vai continuar no assunto, talvez vocês possam voltar aqui num outro momento, né? Vamos ouvir o Comusa, só para deixar claro para a comunidade que a Rádio Cidade está fazendo esse papel de ouvir todo mundo, né? Esse é o nosso trabalho. A pergunta que eu faço no final, eu gostaria que você fosse econômico mesmo, mas tentando, qual o próximo passo da comunidade, passo jurídico, digamos assim, que tipo de atitude jurídica vocês vão tomar, porque me falaram que ia entrar com uma ação, sei lá, para tentar evitar que se comece essa obra ali, porque até dia 15 de abril a prefeitura tem o seu prazo também, junto ao governo do federal, para apresentar o projeto, aliás, o projeto já foi a ordem de serviço. Na verdade, Dirley, a gente tem ações que está analisando e estamos promovendo. São ações que nós não temos ainda exatamente o que vamos fazer, mas já temos a estratégia montada. Mas quero dizer que nós já notificamos a prefeitura, notificamos o Comusa, notificamos a Câmara de Vereadores e inclusive o próprio Instituto de Meio Ambiente. Né? Principalmente, e aí eu gostaria de colocar uma questão, né, que também foi fala do prefeito ontem, de que aquela área hoje, inclusive, já não é mais área estritamente residencial. Também há algo que é bastante importante mencionar, que também não é verdadeiro, porque, veja bem, a lei complementar número 419, que estabelece agora, foi através dela que se tem um novo plano diretor do município, né? Então, o que diz o artigo 3º dessa lei complementar, diferentemente do afirmado ontem, que sobre o uso do solo, né? As atividades de uso do solo estão classificadas de acordo com o estabelecido nos anexos 3 e 4, enquadrados na divisão das zonas de anexo 2 da presente lei. Parágrafo 2º. Serão respeitadas as restrições dos loteamentos autorizados anteriormente à aprovação desta lei. Pois bem, aí nós vamos ao projeto de lei número 25, que virou lei em 1989, que diz em seu artigo 1º que ficam determinadas áreas estritamente residenciais, as compreendidas pelos loteamentos denominados Arthur Rich e Schaeffer. Isso aqui eu estou falando no projeto de lei que depois virou lei com a exclusão do loteamento Rich, porque existe uma reivindicação, existia uma reivindicação na época que foi acolhida, que os proprietários do loteamento Rich quiseram que fossem excluídos desse projeto que tratava ali e dava essa área como estritamente residencial. Então, quer dizer que até inclusive isso vem para esclarecer para muitas pessoas, inclusive para as próprias imobiliárias que já estão, na verdade, especulando na área, que não tem uma autorização para construir prédios ali, não tem. E a época do loteamento, quando foi feito o loteamento em 1987, se respeitou o Código de Parcelamento do Solo, que remetia ao Código Florestal da época. E por que não se usou área verde na época? Porque não se tinha essa denominação de área verde. Mas falava, sim, de que devesse respeitar as áreas de matas ciliares, córregos, nascentes e tudo mais, que é o tal do Código Florestal, que é a Lei 4.771 de 65. A Lei do Parcelamento do Solo
ela é de 1979, que é 6.766. Então, essas duas legislações se complementam, obviamente, e se complementaram na época para que fosse aprovado esse loteamento. E aí, até para terminar agora, né, veja bem, com base em declarações do próprio loteador, né, por que aquela área ali é considerada área verde? Por nós e para os loteadores. Porque quando a gente olha aqui no projeto, que vocês têm aqui, ó, justamente no projeto consta um córrego. Sempre teve, porque eu comprei esse terreno lá em 1989 e em 1989 existia ali um córrego que depois, com base na ação humana, foi fechado, o pessoal ali andou tubulando, inclusive entre os lotes 3 e 4 existe uma faixa de 5 metros, que isso está na matrícula imobiliária, e esse córrego passa exatamente aqui no meio dessa área. Hoje, inclusive, se nós formos escavar lá 30 centímetros, aflora água, né? Nós temos lá solo hidromórfico, nós temos lençol freático superficial, nós temos árvores nativas, e só não temos mais árvores nativas por ação da própria prefeitura. E explico por quê. Quando a gente vai para a ponta do loteamento, aqui na extremidade com a Matilde Schaeffer, a gente teve ao longo de muitos anos a prefeitura depositando entulhos e principalmente barro que sobrava de um outro local, eles pegavam e depositavam ali. Tanto é, e infelizmente a gente não tem foto, mas eu lembro bem que quando a gente voltava para casa, né, eu sempre fiz esse trajeto pela Matilde Schaeffer, entrando pelo Otto Schaeffer para chegar na Orlando José Schaeffer, onde eu moro. Mas ali, a gente, inclusive, durante um bom tempo, teve barro até no meio da rua. E passado um tempo, acumulado uma quantidade de barro, a prefeitura chegava com a máquina e empurrava para fechar essa área, que era ali uma área assim, de grota, vamos chamar assim. E aí, claro, ali tinham várias árvores sim. E por que não tem mais tantas árvores ali na ponta? Porque em fazendo um aterro e cobrindo uma parte do tronco da árvore, ela vai morrer, ela morre, e morreu. Então, assim, ó, nós temos uma quantidade grande de árvores, nós temos um cuidado enorme com essa área verde. Inclusive eu, ao longo de mais de 15 anos, eu cuido dessa área, roço, inclusive ontem mandei roçar, hoje o Vinícius está mandando roçar. Plantei as palmeiras, plantei árvores frutíferas. Então, por que nós não queremos que se construa ali? Isso é patrimônio nosso. Ah, vale 6 milhões, nós vamos leiloar? Aí isso é de preocupação com o meio ambiente. Nós não podemos só pensar em cifrão e número. Nós temos que pensar que a nossa cidade não tem praças, não tem verde. Então, nós temos que preservar o verde, é isso que nós queremos. E nós fomos pegos de surpresa, sim. Nós não estamos nos movimentando somente agora porque nós deixamos o barco correr. Não, somente agora, porque somente agora veio a público. E não fomos só nós, volto a repetir. Os câmaras de vereadores, todo mundo não sabia disso. Muito bem. Agradeço ao Salésio Buz, ao Dagomar Carneiro e também ao Marcelo Galassini. E vamos voltar ao tema. Nós vamos ainda voltar ao tema. Vou fazer... O Dirley, só queria parabenizar a Rádio Cidade por abrir esse espaço para todos os lados. Eu acho que a Rádio Cidade sempre teve esse histórico, e vendo a mídia social de vocês, onde foi publicada a matéria, teve 119 mensagens de pessoas interagindo com essa situação. E o que me chamou a atenção é que todas são contrárias à instalação. Então, para ver que não é só o loteamento, mas parabéns, Dirley, parabéns, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, e dizer que estamos sempre à disposição. Obrigado.